Então, só boa noite novamente. Vamos agora para as derivadas das funções trigonométricas, tá? Então, vamos fazer a seguinte conta. Eu vou colocar como está enunciado no Guidorize, tá? Só um minuto. Deixa eu pegar essa fonte aqui. O enunciado do Guidorize, tá? Diz o seguinte. Ele coloca como teorema, não está com proposição, mas que é o seguinte. São válidas as seguintes fórmulas de derivação. A primeira é que a derivada do seno é o cosseno. A segunda, que a derivada do cosseno é menos o seno. A terceira, que a derivada x, tá? A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. Essas são as principais, tá? As outras você obtém usando aquelas regras de derivação. Eu vou colocar aqui, eu vou provar essas três aqui, tá? As outras eu deixo como exercício, que é a derivada da secante, a derivada da secante é secante vezes a tangente, a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, tá? E, finalmente, a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente x, tá? Essas três aqui, pessoal, essas três aqui vão ser consequências diretas dessas daqui. Então a gente vai fazer essas três aqui. O item A, o item B e o item C, tá? Então vamos para o item A. Bom, então vamos lá. Então, a derivada do seno vamos usar a definição, tá? Não tem o que fazer. Esse aqui é o limite. Quando h tende a zero, tá? Vou usar essa outra notação de seno x mais h menos seno x sobre h. Definição de derivada. Derivada de uma função num ponto x, f de x mais h menos f de x sobre h. Tem que fazer. Aqui, pessoal, tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer agora a maneira que o Leitold faz. E explicar, tem uma pequena sutileza. Aqui, isso aqui fica o limite, quando h tende a zero, seno da soma. O seno de A mais B é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Então, nesse caso aqui, fica seno x cosseno H mais seno H cosseno x menos seno da soma dá esse aqui, menos seno x dividido por H.
Isso aqui é igual, limite, quando h tende a zero. Se você colocar seno de x em evidência, que fica seno de x, que multiplica cosseno de h menos 1, mais seno h, cosseno x, tudo isso aqui dividido por h. Aí aqui, pessoal, tem uma pequena sutileza, que é o seguinte. A gente vai quebrar esse limite em 2. Só que lembra que o limite da soma é a soma dos limites desde que eles existam. Tá? Tem essa pequena sutileza aqui. Então, isso aqui, por enquanto, a gente não sabe o que isso equivale. Tá? Então, esse aqui é o limite, quando h tende a zero, de seno x, que multiplica cosseno h menos 1 sobre h, mais limite, quando h tende a zero, de seno h, cosseno x, tudo isso dividido por h. Aí aqui, bom, então a gente tem que verificar que esses dois limites existem. Bom, pessoal, observa o seguinte. Esse limite aqui é quando h tende a zero. Então, isso aqui é seno x, limite, quando h tende a zero, de cosseno h menos 1 sobre h. Aqui o limite depende de h, cosseno não depende, então cosseno aqui é um constante, então fica cosseno x, limite. É que eu estou supondo que esses limites existem, então aqui fica seno h sobre h. Observa que esse limite aqui existe. Esse limite aqui existe. Ele é igual a 1, ele é o limite trigonométrico fundamental que a gente viu, tá? Esse limite aqui, pessoal, esse limite aqui, o leitor prova que esse limite existe, é uma proposiçãozinha que ele faz, não lembro se a gente chegou a fazer. Mas esse limite aqui existe e ele é igual a zero. Então, daqui para cá a gente não sabia se podia fazer porque esses limites tinham que existir. Se eles existem, você pode quebrar em 2, você pode separar. E esse limite aqui existe. E esse aqui também. Esse aqui existe é igual a 0, esse aqui existe é igual a 1. Portanto, de fato, tá ok. Você pode fazer essa quebra. E isso aqui fica igual. Seno, esse seno aqui vezes 0, dá 0. Mais esse cosseno vezes 1, que dá só cosseno x. Tá? Isso é como o Leitold faz. Agora eu vou mostrar para vocês como é que o Guidorizi faz. Tá? O Guidorizi faz o seguinte, pessoal. É um truquezinho que ele faz, que é o seguinte. Mesma coisa, né? Você tem que d dx, derivada do seno, é o limite, quando h tende a zero, seno de x mais h menos seno x sobre h. Mesma coisa. O que é que ele vai fazer? Aqui, pessoal, ele vai usar o seguinte. Vou colocar aqui em verde. Você vai escrever x mais h como sendo 2x mais h dividido por 2 mais h sobre 2. Vocês verificam facilmente que isso é verdade, né? Que esse 2 cancela com esse 2, fica só x mais h sobre 2 mais h sobre 2 da h. Okay? E vai usar também que x é 2x mais h sobre 2 menos h sobre 2.
Ele vai usar isso aqui. Como é que ele vai usar isso aqui? Ele vai usar isso aqui da seguinte forma. Ele vai escrever, ó, seno de x mais h, ele vai escrever como sendo seno de 2x mais h sobre 2 mais h sobre 2. Isso aqui é... Aí usa o seno da soma. Seno 2x mais h sobre 2 cosseno de h sobre 2 mais seno de h sobre 2 cosseno 2x mais h sobre 2. Se você faz a mesma conta com seno de x, só que ele escreve x como sendo o quê? 2x mais h sobre 2 menos h sobre 2. Isso aqui fica seno de 2x mais h sobre 2 cosseno de h sobre 2 menos, seno da diferença, né? Seno de h sobre 2 droga aqui já, cosseno de 2x mais h sobre 2. Ele faz a conta agora. Observa. E quando você fizer se você fizer seno de x mais h menos seno x, vai ficar esse termo aqui menos esse. Quando você faz esse menos esse, ó, esse primeiro termo aqui, ó, seno 2x mais h sobre 2 cosseno h, esse menos esse cancela. Zero. Aí fica esse menos esse. Então fica esse mais esse. Só que eles são iguais. Então esse aqui fica igual a 2 vezes seno de h sobre 2 cosseno 2x mais h sobre 2. E aí quando você divide por h, e aí, para... esse outro h aqui não tem, tá? Esse tá fixo aqui. Enfim. Deixa eu botar aqui de volta. E esse h, ele escreve 2h e divide por 2. Ok? Ele vai distribuir. Então, quando você vem para cá, travou tudo aqui. Então, esse limite aqui, pessoal, isso aqui se torna limite, quando h tende a 0, de 2 vezes. Deixa eu botar aqui. 2 vezes seno de h sobre 2 cosseno de 2x mais h sobre 2 dividido por 2h sobre 2. Tá? Usando essas continhas aqui, essas coisas, tá? E travou tudo aqui, tá? Desculpa, pessoal. E aí, quando você faz essa conta, bom, ele não vai deixar eu fazer a conta. Tá, eu vou excluir essa página, só um minuto, tá? Infelizmente, travou de novo e esse programa tá muito ruim. Eu não acho nenhum outro minimamente eficaz, mas enfim.
De novo. Bom, mas a simplificação é aquela, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Aqui. Ok, então vamos lá. Então a gente estava com o seguinte. A gente estava com limite, quando h tende a zero, de seno de x mais h menos seno x sobre h. E, após aquela simplificação, aquele malabarismo trigonométrico algébrico, isso aqui é o limite de seno de h sobre 2 cosseno de 2x mais h sobre 2, tudo isso aqui dividido por 2h sobre 2. Ok? Só que isso aqui você pode escrever como sendo, isso aqui é o limite, quando h tende a zero, de seno de h2 dividido por h sobre 2, vezes, aqui tem duas vezes, tá? E esse 2 você cancela aqui, então fica duas vezes cosseno de 2x mais h sobre 2 dividido por 2. Esse limite aqui existe, limite do produto é o produto dos limites, né? Desde que existam. Esse limite aqui existe é igual a 1, e esse limite aqui, quando h vai para 0, fica, o 2 vai cancelar, quando h vai para 0, fica x sobre 2x sobre 2, fica só cosseno de x. Tá? Essa maneira mais complicada é como o Guidorizi faz a conta do seno, tá? Agora vamos fazer a do cosseno. A do cosseno é bem similar, tá? Tanto a do Guidorizi quanto a do Leitode, elas... Assim. Vamos fazer agora o item B, tá? Vamos calcular a derivada do cosseno. Esse aqui é o limite, quando h tende a zero, de cosseno de x mais h menos cosseno x dividido por h. Aqui, de novo, os dois caminhos. Vou fazer primeiro do Leitode, depois do Guidorizi. Você usa aqui cosseno da soma. Isso aqui é limite, quando h tende a zero. Aqui fica cosseno x, cosseno h. Cosseno da soma, cosseno de a mais b, é cosseno a, cosseno b, menos seno a, seno b. Tá? Menos seno x, seno h, isso aqui é o cosseno da soma, menos cosseno x dividido por h. Ok? Aqui. Mesma coisa, você vai colocar o cosseno em evidência, cosseno x em evidência, então fica cosseno h menos 1 dividido por h menos seno x seno h. E aqui é a mesma coisa que ele faz, né? Quebra esse limite aqui em 2. Isso aqui fica limite, quando h tende a zero, de cosseno x, que multiplica cosseno h menos 1 sobre h, menos o limite, quando h tende a zero, seno x, seno h sobre h. Bom, aqui a gente já sabe que, bom, esse aqui não depende,
de h, pode sair do limite. O limite dessa função aqui existe, que é igual a zero. O limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero, é 1. Portanto, esse aqui fica só. Esse termo todinho aqui é igual a zero. Tem um menos daqui. Esse termo aqui é seno. Portanto, fica menos seno x. Tá? Então, a derivada do cosseno é menos o seno, não é o seno. Tá? Agora vamos para o jeito como o Guidorizi faz. Tá? É bem similar. Ele vai usar de novo. Agora a gente vai calcular ddx do cosseno segundo o Guidorizi. Eu estou fazendo, pessoal, porque o Guidorizi não faz esses detalhezinhos, tá? Eu achei que até para a gente revisar essas fórmulas de cosseno de soma, de cosseno e seno da soma, esse aqui fica o limite, quando h tende a zero, cosseno x mais h, menos cosseno x sobre h. E aqui, usar a... Ele travou de novo, cara. Tá difícil. Tá? Deixa eu ver se ele... não volta. Só um minutinho, pessoal. Desculpem por isso, mas esse negócio tá muito ruim hoje. Terrivelmente ruim. Só um minutinho que eu vou ver se não tem. Tem nada rodando para atrapalhar. Estranho. Então vamos lá de novo. Espero que ele não trave dessa vez, tá? Checar. Calculadora. Só um minutinho. Agora vai. Lá. Agora vai. Bom, retomando aqui, pessoal, desculpem por isso, mas gostam do ofício da internet, de tecnologia, né? Então a gente quer calcular derivada do cosseno. Isso aqui. Limite, quando h tende a zero, cosseno de x mais h menos cosseno x sobre h. Ok? Aí vamos usar de novo aquelas fórmulas. A gente vai usar o seguinte. A gente vai usar aqui ele não está querendo ajudar, pessoal. Hoje está difícil. Cosseno de x mais h, pessoal. Isso aqui é cosseno de 2x mais h sobre 2 mais h sobre 2. Isso aqui fica cosseno de 2x mais h sobre 2, cosseno da soma, tá? Cosseno de h sobre 2 menos seno de 2x mais h sobre 2 seno de h sobre 2. E, analogamente, o cosseno de x, que ele vai escrever como sendo cosseno de 2x mais h sobre 2 menos h sobre 2, você desenvolve isso aqui, fica cosseno 2x mais h sobre 2 cosseno de h sobre 2 mais, como é menos, aqui fica mais, seno 2x mais h sobre 2 seno de h sobre 2. E aí, de novo, ó, quando você faz
esse menos esse termo aqui, ó, cosseno de 2x mais h sobre 2, cosseno de h, esse camarada menos esse, como eles são iguais, aí eles vão se cancelar. Aí tá menos esse, menos ele mesmo. Então, essa conta aqui vai ficar, então esse aqui vai ficar limite, quando h tende a zero, de menos 2 vezes seno de 2x mais h sobre 2, seno de h sobre 2, dividido por 2h sobre 2. Então, deixa eu separar aqui. Ok? E aí se separa. Bom, só precisa ter aqui. Aí você separa. Esse menos sai, tá? Do limite. Então, esse aqui fica menos limite quando h tende a zero. Aí você faz a mesma separação. Fica seno de h sobre 2. H sobre 2 vezes 2 vezes seno 2x mais h sobre 2 dividido por 2. Esse limite aqui vai para 1 e esse limite aqui vai para seno de x. Esse 2 se cancela e fica só menos seno de x. Tá? Ok? Observa o seguinte, que a conta essa conta ela é mais rápida. Assim, o limite em si ele é mais rápido do que o do Leitold, né? E não precisa de nenhum resultado auxiliar. A gente só está usando aqui a continuidade da função seno que a gente, da função cosseno que a gente sabe que são contínuas. Só que você paga um preço por isso. Você tem que saber escrever, você tem que ter essa sacada de escrever x mais h e x dessa forma que eu tinha colocado, tá? Mas enfim, você sempre paga o preço, né? Não tem jeito. Então, agora vamos para a derivada da tangente. Então, eu vou fazer a derivada da tangente, a continha um pouquinho maior, eu vou fazer em outra página, tá? Então, derivada da tangente. Aqui é só um algebrismozinho que a gente faz, tá? Esse aqui é o limite, quando h tende a zero, tangente de x mais h menos tangente de x sobre h. Aí aqui a gente vai fazer uma mudança de variável, a gente vai chamar x mais h, a gente vai chamar de t, portanto, quando h tende a zero, significa dizer que t está tendendo a x. H tende a zero se só se t tende a x. Tá? Fazendo essa mudança, isso aqui vai ficar limite, quando t tende a x, x mais h é t, né? Tangente de t menos tangente de x. O h é t menos x. Então fica t menos x. Esse aqui é o limite, quando t tende a x, de quem? Quem é a tangente, pessoal? A tangente é seno sobre cosseno, então isso aqui fica seno t, desculpe, aqui é seno t sobre cosseno t, menos seno x sobre cosseno x, tudo isso dividido por t menos x. E aí você vai fazer aquela continha, né? Você tem uma subtração de fração. Esse aqui fica limite, quando t tende a x,
Aqui embaixo fica t menos x, e aqui em cima vai ficar cosseno t, que multiplica cosseno x. Aqui fica seno t cosseno x, né? Menos seno x cosseno t. Deixa eu ver se é isso. Cosseno, seno, cosseno, seno. Isso, exatamente. Ok? Isso aqui. Essa linha ficou muito esquisita. Ok? Então, isso é igual a isso. O que é que você faz? Isso aqui é igual. Aqui vai ficar igual aqui. Aqui você faz o seguinte. Deixa eu fazer aqui embaixo. Isso aqui está dividido por 1, lembra? Então, esse aqui fica limite, quando t tende a x, de seno t cosseno x menos seno x cosseno t, dividido por cosseno t cosseno x vezes 1 sobre t menos x. Ok? Repeti a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, para economizar espaço. Eu vou trocar esse camarada com esse. Como é uma multiplicação, né? Se você tem AB vezes CD, isso aqui você pode escrever como sendo AD vezes CB, ok? Então aqui eu vou colocar T menos X, e aqui vai ficar cosseno T, cosseno X. Só, pessoal, que observa o seguinte, ó. Esse aqui é o limite, quando T tende a X, isso aqui é exatamente seno de T menos X. Isso que está aqui, ó. É seno de T menos X. Dividido por T menos X. Vezes 1 cosseno T, cosseno X. Bom, quando T tende... Aí você pode voltar, você pode chamar isso aqui de uma certa variável U, por exemplo. O fato é que quando T tende a X, esse limite aqui tende a 1. Porque é como se fosse o limite de seno de V sobre V quando V tende a 0. Quando T tende a X, T menos X está tendendo a 0. Então esse limite aqui é o limite trigonométrico fundamental, que é 1. E quando T tende a X, o cosseno de T tende a cosseno de X. Então esse limite todo aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de X, que é exatamente secante ao quadrado X. Ok? Bom, bem, então essa é a derivada da tangente. As outras derivadas, pessoal, da secante, da cotangente e da cossecante, eu vou deixar como exercício para vocês. Vocês só têm que usar aquelas regras operacionais. Por exemplo, a derivada da secante, que é o item D, dx, derivada da secante, pessoal, quem é que é a secante? É 1 sobre cosseno. Então, esse aqui você usa a regra da derivação do quociente. Aqui fica cosseno ao quadrado. Fica a derivada dessa, que é 0, vezes cosseno, menos esse, vezes a derivada do cosseno, que a gente sabe que é menos seno.
Então, esse menos com esse menos fica mais. Então, fica seno x dividido por cosseno ao quadrado de x. Você pode escrever isso como sendo seno x dividido por cosseno de x vezes 1 sobre cosseno x. Não, cosseno ao quadrado você quebra em cosseno vezes cosseno. Seno dividido por cosseno é a tangente. 1 sobre cosseno é secante. Tá? É só isso. As outras duas, você usa a mesma coisa. Só lembrar que a cotangente é 1 sobre a tangente e a cossecante é 1 sobre o seno. Então, e é isso. Tá? Então é isso por hoje, pessoal. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu interromper aqui. Essa segunda parte